Uma outra notícia importante, porque após Dias Toffoli ter anulado aquele acordo de delação da Odebrecht, o Ministério da Justiça informou ao ministro que foi localizado um documento, uma solicitação de cooperação com a Suíça para o recebimento de provas de um dos sistemas usados pela empreiteira para pagamento de propina. O trâmite por órgão vinculado à pasta é uma exigência legal para a validade do acordo entre a PGR, a Procuradoria-Geral da República, e também a Odebrecht. A nova informação vai na direção oposta à decisão de Toffoli e confirma as informações da Associação Nacional dos Procuradores da República, de que a delação obedeceu aos trâmites legais. Em conversa com a imprensa, Flávio Dino disse não poder fazer nada sobre esse caso, além de aguardar uma revisão do ministro Toffoli. A gente tem esse trecho. Acompanhe. Provas foram obtidas sem a cooperação jurídica internacional regular antes, foram usadas antes e posteriormente, ou seja, no ano de 2017, um ano depois do uso das provas, é que houve a cooperação. Então, esse é o fato que nós temos, uma cooperação posterior. É legal ou ilegal? O ministro Toffoli, com certeza, deve emitir uma decisão complementar sobre isso e nos cabe apenas aguardar. É isso, vamos girar com os comentaristas aqui do programa. José Maria Trindade, depois de muita procura, tem um departamento lá no Ministério da Justiça que conseguiu encontrar esse documento. O termo de cooperação com a Suíça já foi enviado, inclusive, para o gabinete do ministro Dias Toffoli. O que a gente pode esperar? Flávio Dino falou, temos que aguardar. Qual deve ser o veredito, o despacho do ministro Toffoli? Dá para esperar algum tipo de reversão aí? É muito difícil. Há um alinhamento ali das teses do governo com o ministro Dias Toffoli, né? Ainda repercute. Hoje mesmo eu vi o deputado José Medeiros num discurso longo na Câmara dos Deputados comentando exatamente essa decisão sobre a Lava Jato. E essa história de acha o documento é, no mínimo, muito suspeito. Porque, na verdade, há um processo muito claro de que os documentos estão sempre lá às mãos e todos conhecem todos os documentos e toda a realidade do governo passado, futuro e presente. Dantas, você que tem acompanhado os desdobramentos da decisão do ministro Dias Toffoli, como avalia essa procura do Ministério da Justiça por esse documento? Acharam o documento, já enviaram para o ministro Dias Toffoli, mas o que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, eu acho que é uma janela de oportunidade que o Toffoli tem para recuar na sua decisão, que é uma decisão que foi tomada numa ação já trancada pelo seu antecessor, o ministro Ricardo Lewandowski. Isso está, inclusive, no recurso apresentado pela ANPR. Como é que você decide? Primeiro, decide sobre um objeto alheio àquele da reclamação original apresentada pelo Zanin no caso do Instituto Lula. Você decide de forma aleatória, você está decidindo sobre um caso que não tem nada a ver. Você está falando de colaboração da Odebrecht, você está querendo punir procurador, investigador, delegado, juiz, etc. Quer dizer, você está usando aquela ação para algo diverso. A reclamação ela tem dois objetivos, que é questionar a autoridade do Supremo sobre aquilo ali. E o que o advogado queria? Ter acesso ao acordo de leniência. Ele queria ter acesso integral ao acordo de leniência sem a intermediação do Ministério Público, ou seja, sem que o Ministério Público dissesse para ele, estão aqui os documentos. Ele queria ter acesso direto e integral. Tem o direito de solicitar. E o Lewandowski já tinha determinado e ele trancou isso. Aí, de repente, você tem uma decisão em cima de uma ação já trancada. Inclusive, essa é a argumentação da NPR, como eu acabei de mencionar. Nesse caso específico, eu não sei se por um erro, por uma falha ali, por uma dificuldade até da pesquisa, houve esse erro grave, porque acabou que o DRCI informou, deu uma informação equivocada para o ministro. Então, subsidiou o ministro com uma informação equivocada e ele tomou uma decisão sobre isso, baseado nessa informação equivocada. E muda tudo. Muda tudo. Eu não sei se a chefe do DRCI ainda está no cargo, mas devem estar bem chateados com ela, porque levou justamente uma decisão com essa amplitude. Agora, fazendo só um ajuste ali nessa história de delações, de cooperação ilegal, etc. e tal, só uma questão aqui cronológica, tá? 17 de maio de 2016,
o MPF faz um pedido de cooperação internacional via DRCI, ou seja, oficial, para obtenção de provas dos sistemas lá da Odebrecht que estavam na Suíça. Lembrando que esses sistemas eram sistemas de contabilidade da propina paga aos corruptos. Não havia, naquele momento, perspectiva de que essas provas fossem entregues em eventual acordo com a empresa. Aí depois você tem, em dezembro de 2016, o Ministério Público assinando um acordo com a empresa, por meio do qual ela se comprometeu a entregar as provas e os sistemas. Aí em 2017, em março, você tem, após a homologação dos acordos de colaboração, você tem a empresa entregando os sistemas. E em setembro de 2017, 28, o DRCI confirma que recebeu da Suíça, por meio daquele pedido original de cooperação internacional, as provas do sistema e encaminhou ao Ministério Público. Inclusive, tem uma história muito curiosa, pitoresca, envolvendo esse negócio, que eu publiquei lá atrás, há anos atrás publiquei, porque os procuradores ali do grupo do Janot, né, da PGR, faziam acesso, pegaram esses HDs naquela primeira cooperação e faziam acesso sem espelhar o HD. Então eles começaram a fazer o acesso e modificar as planilhas originais. E isso foi alegado pela defesa do Lula para anular essas provas. Inclusive, havia relatos que esses HDs estavam dentro de uma sacola de supermercado, né? Então, essa matéria foi eu que publiquei, inclusive. Só que com essa cooperação oficial, eles poderiam confirmar se houve ou não adulteração. Infelizmente, toda a discussão foi para o outro lado, foi para o lado de anular as provas porque seriam ilegais. No fundo, o que eles esperam? Eles esperam usar aquelas mensagens ilegais obtidas lá pelos hackers para dizer o seguinte: olha, eles estavam conversando informalmente com autoridades nos Estados Unidos, na Suíça e tal, então estavam bypassando o DRCI. Mas isso aqui, e os documentos provam, como a própria ANPR alegou, provam que a cooperação ela foi feita e foi oficializada. Esse documento encontrado deve agradar